Fala galera, aqui quem fala é o Vitor e hoje eu venho trazendo um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, um vídeo sobre top 6 tanques da Primeira Guerra. Então lembrando que isso é um puro achismo, é uma pessoa nada qualificada falando e é tudo a minha opinião e o que eu acho segundo as minhas pesquisas. Mas bem, vamos pro vídeo. Menção honrosa para o tanque Char 2C, um tanque francês projetado para a Primeira Guerra Mundial, mas não entrou em serviço. Sua produção foi iniciada no início de 1918 e apenas 10 foram fabricados, mas entrou em serviço na Segunda Guerra Mundial. Mas bem, vamos lá. Em sexto lugar, tanque Tsar. O tanque russo Tsar Tank foi o protótipo mais estranho de tanque que conhecemos. Diferente dos outros tanques que eram parecidos com tratores, o tanque russo tinha o design de triciclo, possuía 9 metros de altura e 12 de comprimento, pesava aproximadamente 60 toneladas, possuía 2 canhões em suas laterais e de 8 a 10 metralhadoras. Possuía uma velocidade de mais ou menos 17 km por hora em estrada e 10 fora delas. Mas mesmo assim, por causa de fatores como seu peso e tamanho, além de seu design falho, ele poderia facilmente encalhar em trincheiras. Por causa de seu peso de 60 toneladas, a roda traseira de 1,5 m poderia ficar presa em trincheiras ou em buracos de morteiros, ou até mesmo o tanque inteiro ficar preso em um buraco causado por explosões de um morteiro ou canhões. Já que em sua fase de teste, o veículo entrou em um pântano e não conseguiu sair, mesmo tendo motores grandes, por causa de seu peso, atolou no terreno pantanoso. Além disso, suas rodas de 9 metros de altura seriam um alvo fácil para a artilharia inimiga, então ele provavelmente não conseguiria lidar com as terras devastadas da guerra, além de ser um alvo gigantesco. Por isso, deixei ele aqui em último lugar. Em quinto lugar, o tanque francês Schneider CA-1. O tanque francês Schneider foi o primeiro tanque criado pela França, tendo 400 unidades fabricadas. O objetivo do tanque era abrir espaço para as tropas partindo arame farpado e depois cuidar de ninhos de metralhadoras. Mas a protuberância de metal em sua frente, que tinha o objetivo de destruir o arame farpado, o fazia encalhar. O tanque tinha uma blindagem de 11 mm, uma tripulação de 6 pessoas. Os seus armamentos eram constituídos de um canhão de 75 mm e 2 metralhadoras. O tanque atingia uma velocidade de 8,1 km por hora e possuía o peso de 13,3 toneladas. Mas o tanque possuía um espaço interno muito pequeno, encalhava graças a seu design ruim e possuía um poder de fogo insuficiente. Acabou sendo superado por outros tanques, por isso deixei ele aqui na quinta colocação, à frente do tanque Tsar que nem saiu da fase de testes. Em quarto lugar, o tanque alemão A7V Sturmpanzerwagen. Não sei se falei certo. O A7V foi o único tanque alemão construído na Primeira Guerra Mundial. Os alemães não investiram muito em tanques e acabaram construindo apenas 20 de seus A7Vs, tanto também por causa de falta de recursos. O tanque possuía de 30 a 33 toneladas, uma tripulação de aproximadamente 18 pessoas. A sua blindagem era de 20 mm na parte da frente e de 50 mm nas laterais. Atingia uma velocidade de 15 km por hora e seu armamento era composto de um canhão de 57 mm e 6 metralhadoras de 7,9 mm. Mesmo sendo relativamente poderoso, o tanque possuía apenas 20 unidades produzidas, e era até mais comum os alemães usarem tanques capturados dos aliados do que os seus próprios tanques A7V. O tanque não era tão bom quanto outros tanques para lidar com o terreno devastado da guerra de trincheiras, então por isso eu deixo ele em quarto lugar. Em terceiro lugar, o tanque francês Saint-Chamond. O tanque francês Saint-Chamond foi o segundo tanque construído pelos franceses, que possuía 22 toneladas, uma tripulação de 9 membros, possuía uma blindagem de 11 a 19 mm e seus armamentos eram um canhão de 75 mm e 4 metralhadoras Hotchkiss M1914 de 7,92 mm. Alcançava uma velocidade de 8,5 km por hora e teve 400 unidades construídas. Mesmo que o A7V pareça melhor, canhões de 54 mm já conseguiram subjugar a grossa blindagem do A7V, enquanto o canhão do Saint-Chamond era de 75 mm. Então eu creio que o Saint-Chamond seja levemente melhor que o A7V, mesmo que tenha a desvantagem que o seu canhão não consiga girar horizontalmente, apenas verticalmente. Mas ainda assim deixei ele na terceira colocação.
Em segundo lugar, o tanque britânico Mark IV. Optei por usar o Mark IV e não o Mark I ou o Mark V, mas bem, o Mark IV possuía uma blindagem de 12 mm. Na versão macho do tanque, o seu armamento era composto de 2 canhões de 57 mm e 3 metralhadoras Lewis Gun. Na versão fêmea, possuía 5 metralhadoras Lewis Gun. Possuía uma tripulação de 8 pessoas e alcançava uma velocidade de 6,4 km por hora, e foram construídas 1.220 unidades. O Mark IV lidava muito bem com o terreno da guerra de trincheiras, possuía um poder de fogo bom e teve mais de 1.000 unidades produzidas. Por isso, eu deixo ele muito bem no segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, eu deixo o tanque francês Renault FT-17. O Renault FT-17 foi o melhor tanque da guerra, considerado como o primeiro tanque moderno do mundo por muitos historiadores. O Renault foi tão bem sucedido que foi usado até mesmo na Segunda Guerra Mundial, inclusive foi o primeiro tanque utilizado pelo exército brasileiro. O Renault teve 13.694 unidades produzidas. O Renault possui um peso de 6,5 toneladas e uma tripulação de 2 pessoas, possuía uma blindagem de 22 mm e seu armamento era composto de um canhão de 37 mm ou uma metralhadora de 7,62 mm, e em sua velocidade alcançava 15 km por hora. O Renault foi o primeiro tanque que possuía uma torreta 100% giratória. A configuração do Renault FT-17, com a tripulação na frente, o motor atrás e armamento principal e uma torreta giratória, se tornou e ainda é a base para os tanques de guerra. Graças à sua manobrabilidade, blindagem e velocidade, poder de fogo decentes e muitos outros fatores, o Renault FT-17 merece muito bem a primeira colocação, sendo o melhor e mais bem sucedido tanque da Primeira Guerra Mundial. Eu vou deixar os créditos ao canal por dentro da Primeira Guerra Mundial, que foi a minha inspiração para fazer esse vídeo. O canal dele é muito bom e tá na descrição, então dê uma passada lá e se inscreva no canal dele. Mas muito bem, pessoal, obrigado por assistir, vejam os outros vídeos, deem um like, se inscrevam e adeus.